Vamos começar o nosso programa com o quadro Cuidar Acima de Tudo, um oferecimento da Drogaria Globo. Cuidar acima de tudo. Oferecimento Drogaria Globo. Hoje vamos falar sobre complemento e suplementos alimentares. Qual a diferença entre essas fórmulas ricas em vitaminas e minerais que são indicadas para melhorar alguns níveis de nutrientes do nosso corpo? Quando devemos usar? Para quem é indicado? Existe alguma contraindicação? Bom, e para falar sobre esse tema, nós vamos receber aqui na nossa salinha do Vida Saudável o nutricionista Marcelo Miranda, que já está aqui com a gente. Oi, Marcelo, tudo bem? Olá, Neara, tudo bom? Seja bem-vindo aqui ao Vida Saudável. Eu que agradeço estar aqui participando com vocês, falando sobre saúde, sobre bem-estar, sobre alimentação. E esse tema, ele interessa bastante, porque quando a gente pensou nesse tema, gente, já fiquei com dúvida. Qual é a diferença entre complemento e suplemento? Para mim, que era tudo a mesma coisa. Só que como a gente vai pesquisar, né, para poder falar sobre o assunto, aí eu vi que tem uma diferença e eu queria que você falasse para a gente qual é a diferença, então, Marcelo, dessas duas fórmulas aí que a gente fala tanto hoje em dia. Então, realmente é um pouco confuso a questão de diferenciar suplementação de complementação. Mas existe uma forma prática da gente entender isso. O suplemento, ele sempre vai ser... vai ter em sua composição macronutrientes que a gente chama, que são proteínas, carboidratos, gorduras, além de micronutrientes. Quando a gente usa micronutrientes isolados, a gente tende a chamar mais de complementação. Então, o suplemento ele fica mais ou menos assim. Quando você tem uma alimentação que já está, digamos, dentro das calorias que você precisa, mas você precisa suplementar. No caso, quando você está fazendo uma atividade física, quando está com algum processo patológico e requer um aporte energético maior, e aí a gente faz a suplementação. Geralmente essa suplementação, por exemplo, pode ser quem faz atividade física, que quer ganhar músculo. Aí ela faz uma suplementação, ela se alimenta bem, mas ela faz uma suplementação, por exemplo, de proteína. Isso, na nutrição esportiva a gente trabalha com muitos suplementos, que é o caso da whey protein, da creatina e outros aminoácidos, como é o caso do BCAA, que a gente vai fazendo justamente para suplementar a alimentação daquele cliente. Aí são macronutrientes. Os macronutrientes que a gente vai suplementando. Mas isso não isenta que eles tenham também os micronutrientes. E o que são os micronutrientes? Os micronutrientes basicamente são minerais e vitaminas. E a gente vê nos complexos vitamínicos que a gente está todo mundo tomando. Esses são os complementos, que a gente vai complementar. Então, de acordo com o alimento que a gente consome, infelizmente, a biodisponibilidade de micronutrientes não é tão acessível na alimentação. Então, a gente acaba complementando com o uso, por exemplo, de B12, de ácido fólico. Eu vejo na clínica que muitos pacientes, quando eu verifico os exames, tem uma queda. Vitamina D tem uma queda também nesse micronutriente. Então, aí é um complemento. A gente faz a complementação para que a gente tenha uma resposta positiva na saúde do cliente. A gente preparou aqui umas cartelas e nessas cartelas, por exemplo, tipos de suplementos. Vamos focar ainda nos suplementos, para a gente não fazer muita confusão. Coloca aí, por favor, para a gente entender melhor os tipos de suplementos que existem aí no mercado. Você está conseguindo ver aí bem, Marcelo? Isso. Hipercalórico, por exemplo. Então a gente começa ali, ó. Temos os suplementos hipercalóricos, que é para a pessoa ganhar, volumizar. Então geralmente esses suplementos ele vai ter uma quantidade maior de carboidratos, mas também vai ter proteína e vai ter gordura. Quando a gente fala em engordar, não quer dizer só ganhar gordura, pode ganhar músculo também, ganhar né? Músculos, é melhor ganhar mais músculo ganhar do que músculo, gordura, quando né? você está querendo volumizar, ganhar musculatura. Mas muitas vezes, né, a pessoa está precisando ganhar realmente gordura. Eu tenho pacientes que apresentam uma quantidade de gordura muito baixa, parece, e a gente tem que fazer essa suplementação, às vezes até para ganhar uma certa quantidade de gordura. Pode seguir aí a cartela. O suplemento proteico para ganhar massa muscular. Isso, aí a gente pode incluir, por exemplo, a whey protein. Aí a gente tem 3 tipos de whey protein, né? Nós temos a concentrada, nós temos a isolada, nós temos a hidrolisada. Que é a diferença dessas whey protein é um concentrado de proteína. É um concentrado de proteína do leite. Uhum. Então, assim, a diferença é a estrutura da molécula da proteína. Então, quanto menor a estrutura, mais rápida a absorção. E quando ela é mais rápida a absorção, melhor é a biodisponibilidade dela. A gente pode seguir, tem uma que é a suplemento termogênico, tem o antioxidante e o hormonal. Queria que você falasse um pouquinho de cada um deles. Então, a gente tem, termogênicos são nutrientes que eles vão acelerar, digamos assim,
o metabolismo. Quando a gente pensa no outro, que são os antioxidantes, eles não vão ser, por exemplo, o antioxidante não é necessariamente um nutriente. O antioxidante é uma substância que evita a oxidação nas células, diminuindo problemas diversos, né, que são causados com o decorrer de poluição, oxidação alimentar com o que a gente come, com o dia a dia de estresse. Então, os antioxidantes ele têm uma resposta positiva para diminuir respostas inflamatórias no nosso corpo. Ok, e o último qual era, gente? Coloca a cartela aí, por favor. O hormonal, suplemento hormonal. Que então, aí quando a gente pensa em suplemento hormonal, geralmente o médico que ele está tratando algum distúrbio hormonal que a gente detecta no exame, geralmente eu encaminho o cliente para um endocrinologista, aí vai fazer esse tipo de suplementação. Existem estratégias naturais, como são o caso dos fitoesteroides, que a gente usa de forma comum. Os fitoesteroides são substâncias vegetais que vai ter uma ação positiva na regulação hormonal no período da menopausa, por exemplo. Um exemplo. Entendeu? É um conjunto, o fitoesteroide é um conjunto de vegetais, né? De nutrientes, de substâncias que tem em vegetais. Aí eles são patenteados dessa forma para ter essa resposta similar ao hormônio e melhorar os efeitos adversos, por exemplo, quando uma pessoa entra na menopausa. Agora, Marcelo, isso é importante, que a pessoa que pensa em fazer um suplemento alimentar, é importante o acompanhamento de um médico, de um nutricionista, sim, né? Sim, sempre tem que estar verificando. Não só a avaliação física, onde a gente vai saber como está a composição do indivíduo, como também a análise laboratorial, que a gente vai ter uma ideia de como está o funcionamento hormonal do cliente, porque os macronutrientes, por exemplo, uma proteína vai ter um efeito positivo Pode também sobrecarregar na o rim, regulação. por exemplo, ou não? Isso é um mito, vamos dizer assim, é um mito. Para você ter uma sobrecarga renal é algo absurdo que você teria que consumir, entendeu? Que teria que consumir. A suplementação, você fala, nossa, é um mito. Quando você fala de um mito, as pessoas têm medo, por exemplo, de tomar um suplemento, no caso de um whey protein, pensando, isso aqui vai me adoecer. E não é, gente. Eu uso com paciente idoso, paciente acamado, eu uso whey protein. Mas precisa de um acompanhamento. Precisa de um acompanhamento para a gente saber a quantidade de proteína que é requerida por aquele indivíduo. Ok. Entendeu? Que cada um tem uma demanda diferente. Isso. E a gente aproveita dessa suplementação porque, como eu disse, ela tem uma biodisponibilidade, uma absorção melhor do que a pessoa comer um frango, às vezes, né? Ela não vai estar com o intestino tão estável para ter uma absorção melhor daquele nutriente, às vezes no processo mecânico, de digestibilidade, ação enzimática, não vai ter uma ação tão boa. Agora vamos falar de complemento alimentar. E quando eu falo em complemento alimentar, eu sempre penso assim, quando meus filhos eram bem pequenos, quando não estavam se alimentando direito, aí diz, vamos passar na farmácia, eu vou comprar. Aí tem várias marcas, né? E faz aí, tem sabor de chocolate, morango, para poder se alimentar. Ou pessoa mais idosa também, que não se alimenta direito, aí tem várias fórmulas, né, nas farmácias e drogarias, justamente oferecendo para o consumidor esses produtos. Isso é uma complementação alimentar? Então, a complementação, como eu disse, são mais os micronutrientes. Esses suplementos, que são um pó, né, um shake que a pessoa toma, ele entra já como um suplemento. Olha como a gente faz confusão, né? Já entra como suplemento. É confuso mesmo. E é interessante porque, às vezes, uma mãe está aflita porque o filho não está comendo, aí vai na farmácia, eu preciso de uma marca X, de um produto X para melhorar a alimentação dessa criança, que a criança não está engordando. Então, assim, é você ter paciência, ter cautela, porque é importante, como eu disse, consultar um profissional para lhe dar a melhor orientação dentro do processo. Isso vale também para um idoso. Então, muitas vezes a pessoa fica buscando, Niara, informações na internet, mas a informação tem que ser individualizada. Então, tem que ser feita a avaliação devida ao cliente para que a gente possa, sim, requerer o melhor tratamento para que ele tenha uma melhor resposta dentro do processo. Mas esses suplementos, eles são aliados, né, na hora que você precisa, porque tem uma facilidade para poder, como você estava falando, para repor aquele nutriente que está faltando, aquele macronutriente, por exemplo? Sem dúvida alguma. E até facilita, porque muitas vezes, hoje nós vivemos num mundo tão acelerado que as pessoas não querem mastigar. As pessoas não querem parar e se alimentar. Você vê a criança vai se alimentar direto com o celular, na frente da televisão. Às vezes o idoso está com problema de mastigação. E muitas vezes um adulto não tem tempo para fazer um lanche. E fala, não tenho tempo, Marcelo, de fazer um lanche.
E às vezes vai fazer um lanche com uma pobre coisa em calorias isso. e Ou então nutrientes. rico em calorias ruins, calorias vazias, que a gente chama. E pobre em nutrientes, E pobre em nutrientes, exatamente. Aí é melhor, às vezes, tomar um suplemento. Aí é melhor fazer a indicação de uma suplementação naquele momento, que aí a pessoa vai ter uma absorção interessante, vai estar alimentada e vai suprir as necessidades que ele está requerendo naquele instante. E aí, a pessoa, quando faz esse uso de suplementos, assim, tem que tomar bastante água? Ou isso é um mito também? Então, água você tem que tomar independente se você estiver tomando suplemento ou não. Você tem que tomar bastante água, principalmente no nosso clima, a gente tem que sim tomar muita água. E é interessante você falar sobre água, quero chamar a atenção das pessoas que têm o hábito de tomar água apenas quando está com sede. A gente não pode ingerir água, deixar para ingerir água somente no momento que estiver com sede. A gente tem que ingerir água de uma forma frequente. Então, digamos, 300 ml de 2 em 2 horas, de 1 em 1 hora, porque se você toma meio litro de manhã e meio litro meio-dia, não vai ter o mesmo efeito de hidratação do seu corpo. É a dica da garrafinha, né? A dica da garrafinha, ou então sempre. bota lá o Vida aplicativo. Saudável sempre fala dessa garrafinha. Aqui, Bota todo mundo aqui do Vida Saudável já tem a garrafinha aqui do lado para poder sair tomando água. Bom, mas a produção está me lembrando que tem pergunta dos nossos seguidores, porque agora a nossa comunicação com vocês, gente, já que o nosso programa agora não é mais ao vivo nem diário, então a gente sempre pede a participação de vocês no nosso Instagram, que é o @Vida Saudável na CV. E a gente já recebeu perguntas aqui dos nossos seguidores, então coloca aí a primeira pergunta. Olha, aproveita esse QR Code aí, já vai direto para o nosso Instagram, passa a seguir o Vida Saudável. Ó, Marinete Souza, ela faz a seguinte pergunta: ingerir suplementos engorda? Se você ingerir muito, engorda sim. Tudo você tem que ser dosado. É igual aquela história, eu vou comer esse alimento que é fit porque não engorda. Se você comer de forma exagerada, é óbvio que vai engordar, porque o que te engorda é caloria. Alimento fit vai engordar, vai engordar. E se não fizer atividade física, aí também vai engordar. Aí que engorda, às vezes a pessoa diz, eu vou tirar o arroz e comer só batata doce. Você bota meio quilo de batata doce no prato. Que é isso, gente? Você vai engordar, entendeu? Você vai engordar sim, você não está conseguindo ter uma resposta de déficit calórico para que você emagreça. Não tem outro segredo, né? O segredo para emagrecer, ou seja, é comer menos calorias do que você... Isso. Que você precisa, que você... comer menos calorias, entendeu? Comer somente aquela taxa metabólica basal. E às vezes a gente diminui um pouquinho para você... Por exemplo, se o seu metabolismo for de 1.700 calorias... Você bota 1.500 calorias. 1.500 calorias, não você fica pode com um cair déficit aí de 200 calorias. Isso. Vai caindo um pouquinho, tira 200, tira 300, que você já consegue ter uma resposta positiva. Que se tirar em excesso, você vai ter outras percas, vai perder massa muscular, que não é legal. Interessante. Não é isso? Estou ficando já sabida nesse Olha assunto, hein? Bota mais pergunta aí, por favor. Rosa Maria, o suplemento pode substituir refeições? Boa pergunta, viu, Rosa? Então, que pode substituir? Pode, se ele estiver bem completo em relação à proteína, carboidrato, gordura, mas eu não recomendo. Porque o recomendado dentro das refeições é a gente fazer um processo de mastigação, principalmente nas grandes refeições. Então, assim, podemos usar um suplemento, como é o caso de um whey protein, dentro de um lanche. Mas substituir totalmente um café da manhã, um almoço e um jantar não é interessante. É bom a gente estimular a mastigação durante esse processo, porque o processo de mastigação ajuda a gente a liberar enzimas digestivas interessantes e até mesmo fazer uma sinalização hormonal para diminuir a fome. É muito importante. Agora, o suplemento, por exemplo, num momento de um lanche ou antes de um treino, é tranquilo. Ideal. Ou numa ceia noturna também. É o ideal. Exatamente. Eu sempre jogo numa ceia ou entre as refeições para que a gente tenha uma resposta positiva. E não precisa também aquela história de sair da academia desesperado, taca o whey nos peitos para crescer. Gente, se tu vai sair da academia e vai para um almoço logo em seguida, vai almoçar, vai comer teu frango, comer teus ovos e aí deixa essa whey protein lá para o momento da ceia ou para o momento de um lanche, né, que você não vai conseguir fazer. Não precisa estar ligado direto com a atividade física. Não precisa estar conectado ali naquele dia, até mesmo porque você não vai ganhar massa muscular ou perder gordura imediatamente após a atividade física. Tem mais pergunta? Tem mais pergunta. Olha, Rita Nunes. Suplemento alimentar é só para quem pratica atividade física? Não, você não vai ter o suplemento apenas para quem pratica atividade física, mas já vou falando que todo mundo tem que praticar atividade física. O suplemento ele pode entrar em outros processos. Como eu disse, às vezes um paciente é acamado, não está conseguindo fazer uma ingestão alimentar natural e aí a gente faz a suplementação, entendeu? Mas a pessoa, estou aqui de boa, não faço atividade física, eu não vejo sentido você usar suplementação.
Você tem que fazer uma sua reeducação alimentar. Mas você Mas quer às vezes fazer aquela pessoa que não tem muito apetite, por exemplo, não tem muito apetite, não tem muita vontade de comer, tá bem, tá saudável, mas quer ganhar uns quilinhos a mais. É indicado usar um suplemento, um complemento alimentar? A alimentação seria suficiente porque ela não tem um gasto, uma demanda energética tão grande realizando uma atividade física. Agora, no caso de uma suplementação, se caso vá fazer, tem que ser sob orientação de um profissional. Geralmente é mais comum o uso de complementos, que são os micronutrientes. Que são as vitaminas, minerais. Suplementos são os macronutrientes, isso, gorduras, né? Isso. A gente vê isso proteína. Isso, olha aí. Entendi. Então, a gente vê o uso de pessoas que não estão realizando atividade física maior de complementos, né? Polivitamínico, um mineral, isso aí a gente vê com mais frequência. Mas o ideal é que todo mundo faça atividade física. Tem mais uma pergunta para a gente finalizar aqui a participação dos nossos seguidores. A Rosa... a pergunta já foi, gente. A Rosa Maria, o suplemento pode substituir refeições? A gente já fez essa pergunta, né? Ele disse que não é indicado, né? Que é o melhor que seja um lanche colocado na hora de um lanche. Isso. Às vezes a gente vê as pessoas, né, substituindo um almoço, substituindo um jantar, mas procure fazer, como eu disse, o processo de mastigação é importante. Então a gente tem que prezar sempre a alimentação e depois pensar numa suplementação. Se cabe a suplementação, isso tem que ser discutido com o profissional. E o complemento alimentar e suplementar alimentar, ele pode ser para qualquer idade? Para crianças, bebês, adultos, idosos? Claro que a gente está falando tudo aqui com orientação de um profissional. Sim, não existe restrição quanto a isso. Tanto que existem muitas fórmulas, né, no mercado. E direcionadas, né? A gente vê fórmulas direcionadas para a infância, para o idoso, entendeu? Então, porque as necessidades são diferentes também, as necessidades são diferentes e, infelizmente, nossa alimentação ela está muito precária, entendeu? Com essa demanda grande de produção alimentar, infelizmente, principalmente os micronutrientes. A gente tem um déficit muito grande de micronutrientes nas refeições que a gente come hoje em relação a como era antigamente. Por exemplo, essas fórmulas que são voltadas mais para idosos, o que eles reforçam mais? É o cálcio, o que mais, assim, de micro e macronutrientes? Sim, em relação a macronutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras, como um todo, isso é importante para fazer essa suplementação, para evitar o processo de sarcopenia, que é o processo de perda de massa muscular, que é comum nessa fase. E de micronutrientes, são todos os micronutrientes, complexo B, cálcio, potássio, sempre tem que verificar, lógico, como está a demanda, a ingesta dele alimentar e verificar a necessidade através de exames até para a gente fazer essa suplementação. Não é tomando cálcio de qualquer jeito, gente, tem que ter cuidado. Eu tenho muita cautela, principalmente com ferro. Ferro é um suplemento um complemento que eu coloco para um paciente em último caso mesmo, porque a gente tem que tomar muito cuidado com a suplementação, com a complementação do ferro. A alimentação, ela já é suficiente, sem dúvida. Ok, então. Bom, Marcelo, adorei o nosso bate-papo aqui sobre complemento e suplemento alimentar. Muito obrigada pela sua participação, mas eu te convido a ficar com a gente aqui porque eu quero a sua ajuda num outro tema que a gente vai ter aqui ainda nessa edição do Vida Saudável, que a gente vai falar sobre azeites, pode ser? Claro, estou à disposição. Então fica aí, toma uma aguinha, um cafezinho que a gente volta já, combinado?